Às vezes as pessoas votam no chat GPT hoje em dia. Então, assim, você vai... Vota no chat GPT, não faça, não porque façam isso. A tendência é não dar certo. Não, pelo amor de Deus, né? O GPT é casado? Acho que não. Acho que ele nunca casou. Então pronto, tá aí a prova que não então, funciona. Assim... Seu marido, sua esposa, não faz algo que você gosta, pensa, não, ele faz, ele é bonzinho, ele é bom. Vai fazer uma comida boa, a mulher vai fazer uma comida boa, você vai ver que até com porque um tempinho você vendo dessa forma, você vai começar a se comunicar com essa pessoa. Com certeza. Como se ela já fizesse. Com certeza. E ela meio que vai querer corresponder à sua Faz expectativa de dia. realmente fazer daquele jeito, e não espere né? um milagre, né? Não vai acontecer de um dia pro outro, da pessoa pensou bem no marido, o marido parou de roncar. Também não é assim. E também roncar, às vezes, acho que é melhor ele ir no médico, mas você pode tentar ajudar. Eu sempre fui uma pessoa mais assim, porque você... Sim, dedinho, né? Eu tô tentando, né? Ele fazer deixa muito a toalha em cima da cama? Deixa. Parece papo de coach, mas é uma coisa assim muito estudada pela psicanálise eu mesmo, acho que né? esse episódio, na hora que terminar, vai aparecer assim: os coaches do casamento. Manu e Rodrigo. Coach dos noivos. Como ficar casados pro resto da vida. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast Momento Lejur, que é o podcast da empresa Lejur, que é o maior site e lista de casamento do Brasil. Também temos várias outras funcionalidades, como a nossa IA, foi recém-lançada, a Júlia. E hoje a gente está aqui com um bate-papo muito especial com uma amiga nossa, que é jornalista, comunicadora, embaixadora, curadora, e nós vamos falar de tudo mais que ela daqui a pouquinho, que é a Manuela César. Seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de estar com você aqui hoje. Obrigada, Rodrigo. É uma alegria para mim também estar aqui nesse Momento Lejur, junto com você, com a equipe da Lejur. E vamos que vamos conversar. Acho que vai ser muito bom nossa conversa hoje aqui. Vai ser muito legal. Vamos chamar a nossa vinheta. Manu, mais uma vez seja bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente e a gente tem muita coisa para falar, tem algumas coisas muito especiais, a gente bateu um papo aqui antes já no nosso café, mas eu gosto sempre de começar falando um pouquinho da sua história, né? Então, a gente estava vendo que você começou no jornalismo, depois teve a criação do blog, foi o Colher de Chá. Colher de Chá, né? Noivas, isso. E conta um pouquinho aí da sua história, da onde começou... não só o lado profissional, mas aí também já esse link com o casamento. Conta um pouquinho pra gente aí. Rô, posso chamar de Rô aqui ao longo da conversa? Rô, então, eu acho que eu sou uma pessoa que desde criança eu sou apaixonada por contar história. Isso é uma paixão, ler e contar histórias e criar peças de teatro em família. Isso desde pequeno eu sempre gostei. E aí, acho que de uma maneira natural, isso me levou para trabalhar com comunicação. Então, eu me formei em jornalismo e em cinema na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde eu nasci. Fui criada em Niterói também. Hoje moro no Rio de Janeiro, né, desde que eu casei, mas sou cria de Niterói. Então, lá eu fiz faculdade de jornalismo e aí acho que essa técnica, né, do jornalismo ajuda a gente a olhar o mundo com um olhar não só de contemplação, mas também de se perguntar de onde surgem, né? De onde veio, né, esse comportamento, ou essa tendência que a gente está observando. Então, dentro do jornalismo, eu me especializei na área de cultura. Trabalhei como repórter durante 10 anos no Jornal Globo. É mesmo? Comecei no Jornal Fluminense. Você dava notícia do quê, assim, pra gente saber? Era basicamente de cultura, que era a área que eu sempre gostei. Então, eu fui crítica de cinema. Isso mais no Rio mesmo? No Rio de Janeiro, No Jornal do Brasil, eu trabalhei como crítica de cinema na revista Programa, extinta revista Programa. Você nunca foi pro Oscar lá, não, né? Nunca fui pro Oscar, mas eu ia nas cabines, chama de cabine, tem cara né? de ir pro Oscar lá, né? Adoraria. Das opiniões. Adoraria, né? Mas eu ia pros lançamentos de filme, né? Trabalhei perto, assim, de grandes diretores que a gente tem hoje, como o Walter Salles. Trabalhei com a Ana Luísa Miller, que era assessora dele. Então, é uma experiência que eu guardo com muito carinho. Essa experiência no cinema e também na reportagem de cultura. E aí, o que acontece, né? A pessoa fica noiva. E quando a pessoa fica noiva, ela começa a ligar um radar diferente. Eu brinco sempre, né, que a gente está vivendo a nossa vida normal e, de repente, quando a gente coloca um anel de noivado, aliança de noivado no dedo, né, a gente muda
desperta ali um arquétipo diferente, a Bridezilla, e a gente começa a pensar em casar, né? Então, nessa história de começar a pensar em produzir o casamento, eu fui querendo entender também como fazer um casamento que tivesse mais a ver comigo. Tá. Porque eu fiquei noiva em 2008, numa época que a gente tem que lembrar que não existia ainda as redes sociais como tem hoje, né? E o casamento, ele era muito engessadinho, o casamento no Brasil. Sim. Eu casei em 2008. Nossa, espero então que eu tenha acertado a data. Sim, acho que sim. Então, acho que é isso, né? A gente foi noivo, né? Você também, sim. Eu, numa mesma época, que era uma época das revistas de banca de jornal. Sim. Aquelas revistas enormes, né? Que eram calhamaços e que traziam referências de casamentos muito tradicionais. Sim. O meu foi bem tradicional, inclusive. Nossa Senhora do Brasil, né? Casamentos em igreja à noite. Não tinha data lá, eu fiz numa outra aqui em São Paulo, que era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Casei no espaço Quatá, aqueles espaços quadradões. Foi bem legal a festa, mas sempre bom. Hoje eu já faria totalmente diferente. Mas era muito formatado, assim, sim, né? Sim. Acho que os casamentos eram uma experiências muito parecidas, né? Então, eram. Só que eu, como talvez pela minha questão de ser neta de portuguesa e minha avó, né, também ser uma pessoa muito de gostar de celebrar a vida, aprendi isso muito com ela. E também dos filmes, não sei. E eu sou uma pessoa do sol, sou uma pessoa que gosto do dia. Do Rio, né? Eu sou do dia, tô do Rio. Então, eu gosto mais do jardim, da manhã, do que da noite. Então, quando eu pensei em casar, eu queria casar num jardim, né? E eu buscava referências para isso. Isso já em 2008 você já pensava assim? Em 2000, exatamente. Nem devia ter esse tipo de casamento não tinha. assim, né? Aí é que tá, não tinha. Então, quando eu comecei a perceber que não tinha essa referência nas revistas, eu comecei a ir para o site, mas que na época ainda era meio novidade. Tá. Então, eu comecei a acessar sites americanos como o The Knot e a Martha Stewart's Weddings. Então, lá eu peguei umas referências para trazer o casamento para o ar livre, que era o que eu buscava, um casamento em jardim. Né? E aí eu fui casar no jardim da minha madrinha. E você achou coisas na época já? Achei muitas ideias. Na época tinha uma coisa do do it yourself. Tá. Garrafinha que você reaproveita com flor, né? As madrinhas ajudam a fazer. As madrinhas ajudam. E aí tinha muito envolvimento da família. O meu casamento foi muito feito à mão, por mim, pela minha sogra, Legal. que é uma pessoa, assim, incrível. Tem uma habilidade manual maravilhosa. Eu tenho uma grande amiga que ela é da área de gastronomia. Ela é uma pesquisadora, historiadora da gastronomia e também cozinha super bem. Então, a gente montou, literalmente, um buffet para o meu casamento. Eu queria que ela cozinhasse, eu queria a energia dela na minha comida. Legal. E ela falou, Manu, eu vou fazer, mas eu não tenho equipe. Aí foi uma coisa legal. Aí a gente foi lá no Senai e a gente pegou os meninos de comunidade que estavam se formando como garçom, como assistente de cozinha. A Ana deu uma mentoria para eles, formou uma equipe e eles trabalharam no meu casamento emocionados de estarem ali estreando num casamento, sim, né? Num evento tão importante. Num evento né? importante. Claro que a gente também contratou garçons mais experientes, mas a gente também fez questão de ter esse lado. Onde foi? Foi em Niterói, tá. Em Pendotiba, no sítio da minha madrinha de casamento, que é a Dalila, que é uma pessoa que me conhece desde criança, amiga dos meus pais. E desde pequena ela falava, quando você casar, pode casar aqui. Foi de dia? Foi de dia, e aí fez quando eu casei, bom? Fez tempo bom, foi um domingo de sol. Porque um ponto desses casamentos ao ar livre é tempo, né? Exatamente. Porque às vezes você tem um plano B, mas mesmo assim, ninguém quer usar o plano B, né? Não. Eu lembro até o Vinícius, meu sócio, casou ao ar livre, aí começou a chover um pouco, aí vai pro plano B, não vai, que era num lugar que tinha um pôr do sol lindo também, Sorocaba, acho que era ali. Então, o ar livre tem também seus riscos, né? Tem essas questões todas, assim. Mas, na época, é muito engraçado hoje eu ser consultora de casamento. Porque, na época, eu era só uma deslumbrada, apaixonada pela ideia de casar. Não fazia ideia de que hoje eu estaria aqui com você nesse lugar, né? Mas, assim, a gente foi meio que querendo fazer e naquela coisa de ir acertando. Isso aqui não, isso aqui sim. E a gente construiu uma tenda geodésica. Eu também queria um casamento sustentável. Então, a gente fez uma tenda de bambu para acolher a pista de dança. E foi lindo. E a gente chamou... Foi o noivo que construiu a tenda? Foi o noivo, sim. O noivo, junto com os amigos. A gente fez uma força-tarefa. E aí veio uma galera também da UFRJ que tinha um estudo de estruturas sustentáveis para dar uma consultoria para a gente montar aquela tenda. Isso já em 2008 você já tinha essa cabeça já. A gente fez tudo muito à mão, com muita nossa energia ali. E aí foi um casamento budista tibetano. Legal.
E a gente frequentava o budismo na época. E aí veio o monge. Foi muito engraçado porque ele não fala português. Ele só fala mesmo tibetano. E um pouquinho de inglês. Então a gente distribuiu umas sadanas, que era uma prece do casamento, em tibetano, com a tradução, assim, para as pessoas irem acompanhando. Você tem isso ainda? Tenho uma que eu guardei, né? Tem lá a caixinha de memória, guarda uma lá com o convite. Foi um casamento muito diferente. E aí é que tá. Dessa experiência de ter feito um casamento muito à nossa cara, eu fui começando a fazer um blog, que era o colherinhadechá.blogspot. Tá. E aí, da época do Blogspot, e eu comecei a compartilhar ali, como jornalista, né? Coisas que eu estava na tentativa e acerto ao longo dos preparativos, até que o casamento aconteceu. As pessoas adoraram. Nesse casamento... Que ano foi isso? Foi em 2009. A gente casou... Colherinha de chá. Colherinha de chá. E aí, eu tive uma celebrante. Foi o primeiro blog. Meu primeiro blog. E foi o primeiro blog de casamento do Rio de Janeiro. É isso que eu ia perguntar, porque faz tanto tempo, né? Não era comum ter blog naquela época, né? Hoje já tem muitos, nem... A gente tem também. Capinou Mato Alto, eu acho que ali. Porque realmente era Blogspot ainda. E montava em que plataforma, assim? Hoje tem o WordPress. Era o Blogspot, eu acho que o nome era Blogspot, o nome da plataforma. Era tipo o WordPress de hoje. Tipo o WordPress da época. Mas muito mais difícil de fazer, provavelmente. Jurássico, assim. E aí eu fui fazendo esse conteúdo e foi muito engraçado. Porque aí eu fiz meio que para guardar como um diário meu. Tá. Eu trabalhava no Globo, estava ali alimentando aquele blog. Mas foi juntando, as amigas que foram no casamento indicaram para as amigas que vão casar ler, e aí foi crescendo, e eu não tinha muito essa dimensão. E aí um dia, foi muito engraçado, um fotógrafo de casamento me ligou e falou: "Oi, Manuela, tudo bem? Tudo bom? É que eu estou acompanhando aqui seu blog, tem 3 noivas minhas que trouxeram referências de dicas que você deu", porque aí eu postava inspirações, né, essas coisas. Dicas que você deu no seu blog... e aí eu tô vendo que você tá virando uma referência para um público que eu atendo. Você faz merchandising? Você posso colocar um banner no teu site? Você lançou o guia de fornecedor. E eu nem fazia ideia. E a venda de banner. Exatamente. Aí eu vou botar um banner. E aí eu fui vendo que eu podia monetizar o que começou como uma paixão. Aí eu criei o guia de fornecedores. E aí uma coisa interessante é que essa poeta, minha amiga, que foi no meu casamento, e eu pedi para ela falar um poema no final da cerimônia, ela entrou falando um poema e tal, e foi até o altar e tal, como se fosse uma bênção, né, poética. Ela começou a ser chamada para fazer casamentos de outras pessoas. E aí a gente botou no nosso guia celebrante de casamento, que era essa coisa laica, né? Que não era nem religiosa e nem de casamento civil. E ela é Casar com Poesia, que é famosa hoje no Brasil todo, que faz muito casamento. Casar com Poesia. Casar com Poesia, Maria Rezende, que está na nossa comunidade Lejur hoje. Legal. E ela começou assim, né? Então, o casamento, eu acho que de certa forma despertou também em mim essa ideia de que, nossa, isso não é só uma experiência que eu tive de casar. Isso tá virando um negócio, né? Sim, sim. E aí virou um negócio para minha amiga, virou um negócio para minha irmã. Minha irmã fez meu vestido de noiva. E aí tem uma coisa do ritual que eu queria comentar, assim. A minha mãe, ela foi uma mulher, né? Dos anos 70, 80, daquela mais hippie, né? Que não queria saber de casar. Sim. Ela só casou com meu pai no civil. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Ela só casou com meu pai no civil depois de já ter nascido, né? E da minha irmã também, por causa de plano de saúde, porque ela achava que não precisava, né? Que isso não precisa. E aí, foi muito engraçado. Quando eu falei pra ela que eu estava noiva, ela viu, né, Rafa me pedindo em casamento, não sei o quê. Ela aprovou o Rafa? Aprovou super, ela adora Rafa, mas ela não aprovou de cara. Ele é muito bonzinho. Ela não aprovou de cara a ideia de querer fazer uma festa de casamento. Ela não entendeu. Ela, mas Manu, por que você vai ritualizar? Não, ela nem usou essa palavra. Ela falou, por que você vai fazer festa de cerimônia? Pega esse dinheiro, viaja. Vai gastar dinheiro. Investe em outra coisa, né? Monta apartamento. Eu falei, mãe, mas eu quero festa, eu quero cerimônia. Sim. E aí eu falei, e eu quero que você faça meu vestido de noiva. Porque ela é formada em moda, professora de modelagem há muito tempo, de faculdade de moda. E minha irmã estava se formando em moda também. Eu falei, eu quero a energia de vocês duas no meu vestido mais importante. Eu não quero comprar com outra pessoa, mandar fazer por outra pessoa. Quero que vocês façam. E aí minha mãe falou, nossa, eu nunca fiz um vestido de noiva, mas vamos lá. E aí elas fizeram meu vestido, casei com ele, óbvio, né? E aí no dia do casamento, com a cerimônia acontecendo, com tudo que ela vivenciou ali e tal,
ela chegou para mim chorando e falou assim: Manu, obrigada. Obrigada por você ter insistido nessa ideia, porque se você não tivesse casado, eu nunca ia ter vivido a emoção que eu estou vivendo hoje. Dia que tá esse tendo dia aqui. que ela não teve, né? Eu fico até emocionada, porque foi uma transformação tão grande assim ali naquele momento, para mim e para ela, de ver como que esses rituais são importantes. A gente vai falar um pouco dos rituais, é muito legal você estar falando disso, mas o que você falou um pouquinho atrás da questão do mercado, né, de casamento, né, porque precisa de uma profissionalização, a gente vai até falar desse cross entre ser profissional e também o ritual e a emoção e tudo que representa, mas é um mercado grande e normalmente começa assim, porque a Lejur foi a mesma coisa. A Lejur, a gente tinha um formato de conectar fornecedores a noivas através de uma plataforma digital, acabou não rodando do jeito que a gente queria, aliás, rodava muito bem, mas não conseguíamos monetizar porque os casais acabavam indo direto nos fornecedores e assim vai. Mas a gente, desde o começo, tudo que a gente fazia que era para mercados em geral de eventos, a gente entendia que o casamento era o mais interessante. Porque, queira ou não queira, é onde você tem mais investimento, tem mais emoção envolvida, tem muito mais pessoas, né? Então, isso eu acho que, se for falar com a maioria dos fornecedores de casamentos hoje, eu acho que meio que começou assim, né? Exatamente. Olha, eu comecei a fazer para o meu, eu fiz para uma amiga, tanto que os fornecedores, claro, tem os novos, que já vem agora olhando os antigos, mas os mais tradicionais eu acredito que todos têm uma história muito parecida com a sua. De paixão, né? De paixão, empreendedorismo. E você tocou num ponto muito interessante, assim. O meu casamento eu fiz muito à mão no do it yourself ali. Mas eu acho que eu peguei um momento de virada do mercado, assim, porque a gente estava numa fase do casamento em que os casamentos eram todos muito parecidos. Tinham poucos fornecedores que eram referência e não tinha tanta nova gente entrando para fazer, né, fornecer. Mas a gente viveu ali, acho que você também, pela época que você casou, uma virada de chave na internet. E aí eu acho que a gente teve uma mudança no mercado. Mais informação ali, muita né? informação e assim... E eu gosto de falar isso até em palestra que eu faço, assim, o comportamento, como eu falei, como jornalista, eu gosto de ficar analisando, o comportamento dos noivos, acho que eu peguei ali uma onda, e você também, uma onda de um casal que quer fazer o casamento, que ele mesmo quer fazer essa festa, essa cerimônia com a identidade deles. A cara deles mesmo, com a cara né? deles. E isso era uma novidade daquele momento que a gente estava vivendo. Então, quando você quer fazer um casamento mais pessoal, você vai em busca de fornecedores que tenham mais a ver com você. Sim. Então, existe uma demanda no mercado. E mais flexíveis também, né? Mais Porque às vezes você vai no fornecedor e ele fala, não, só tem essa opção. Exato. Aí já não serve. Você fala, não, mas peraí, eu não quero ouvir essa música, né? Exato. No meu casamento, eu já devo ter falado isso em outro episódio, eu lembro que eu recebi, vou entregar a idade aqui, acho que foi um CD, na verdade, não foi pendrive, com as músicas que eu podia escolher. Eu não peguei, eu montei minha playlist. O DJ mandou, falou, ó, tem essas músicas aqui, ó. Tá dada aqui, a opção é essa. Escolhe aí, vai dando um clique aí em cada uma aqui e você vai escolher as músicas pra você aqui e não pude escolher as músicas. Não tinha assim, não, mas a minha música não é essa, minha música não tá aqui. Hoje imagina você falar isso pra uma pessoa, ela fala, não, eu quero montar minha playlist aqui, eu já tenho no Spotify em algum lugar, né? Então... Exatamente. E, Rô, eu acho que essa demanda por personalizar o casamento, ela abre um leque novo no nosso mercado, ali nos anos 2000 e pouquinho, 2010, né? Começa a abrir um leque, assim... Bom, então eu quero escolher a minha música, então eu quero um DJ que tenha a ver comigo, então eu quero uma designer de bolo que faça aquarelado, porque a aquarela tem a ver com a minha história. Sim. E aí você começa a ir atrás de pessoas que não necessariamente são do mercado de casamento, mas que podem te atender. Um serviço, né? E aí essas pessoas descobrem, opa, existe um filão mercado de casamento, pronto, existe um cliente começa a nascer, noiva. E é um bom mercado. E é um mercado maravilhoso. E a questão de você tá falando da virada de chave, né? Das pessoas quererem algo mais pessoal, personalizado. E a questão das famílias, né? Porque o casamento, ele tem muito aquilo. Minha mãe quer, meu pai quer, minha sogra quer, minha tia, minha prima. Como que foi isso no seu? E como que você vê isso, não sei, hoje em dia, essa influência do entorno da noiva e do noivo? Isso é muito interessante, assim, porque realmente o casamento não é uma festa só do noivo e da noiva.
O casamento, eu sempre gosto de falar que ele é duas coisas. É uma festa de amor, mas também é uma festa de despedida dos pais dos noivos, Sim. desse filho ou dessa filha que vai casar e vai mudar de lugar nesse sistema familiar que ele está acostumado. Então, assim, eu acho que a gente não pode nem pro 8 nem pro 80. Eu acho que houve um tempo em que a mãe da noiva decidia tudo e o noivo chegava para dizer sim. E a despedida de solteiro era aquela que o noivo tem os noivos ia pra preguiçosos boate. também, né? Que não ajuda. Eu falo isso sempre, eu falo, poxa, participa. Exato. Tem tanta noiva que a gente fala com a gente lá, fala, poxa, meu noivo não participa, não quer em nenhuma reunião. Falo, poxa, tá perdendo uma oportunidade de fazer coisas legais e de curtir esse momento, Exato. né? Planejar é parte da transformação. Com certeza. É parte do projeto em comum Já desse vai se casal. preparando até pra transição, né? Até porque o casal tá planejando junto, ele tá ali cedendo, ele tá abrindo mão de alguma coisa, ele tá treinando. Não, mas isso aqui eu gostaria de não abrir mão. Exatamente. Essa negociação do planejamento já é Concordo. um treino pra vida de casado. Já é um pré-casamento desse ali. casal. Sim. E até onde... Eu e Rafa, a gente tem um acordo, assim, né? Da sua mãe você cuida, da minha mãe eu cuido. Então, assim, minha mãe ultrapassou um limitezinho... Quem vai falar com ela nunca é Rafael. Quem vai falar com ela sou eu. Minha sogra ultrapassou algum limitezinho, quem vai falar Rafael não sou eu. Porque eu acho que assim a gente mantém as boas relações e também os limites mais nítidos. E é o assim. mais fácil, né? Do filho falar com a mãe do que cruzar o caminho Você aqui. Você não tá colocando ali uma relação em xeque, né? É. Agora, em relação aos limites do casamento, eu acho sempre importante assim, uma cerimônia, ela precisa resguardar o que é sagrado para esse casal. E quando eu falo sagrado, não necessariamente é religioso. Sim. Mas às vezes, por exemplo, você falou, eu queria a minha música. Às vezes você quer entrar ao som do Metallica. Sim. Porque marcou sua adolescência e, sei lá, por algum motivo é importante que você se conecta com você mesmo ao som dessa música. Tem uma frequência ali que você quer. Então, na igreja você não vai poder fazer isso, mas ao ar livre sim, por exemplo. Então, a mãe da noiva não gosta. Mas é o noivo e ele tem direito a isso. Agora, também excluir totalmente a sogra, o sogro, né, os pais, do processo de escolha é difícil porque, assim, você está tirando um pouco deles o direito de também se sentir parte desse momento ali, porque eles também precisam sentir que eles estão ali para que eles saiam dali também transformados, para que eles saiam dali entendendo que agora o filho tem uma esposa, que agora a filha tem, né, uma pessoa do lado, e que essa dinâmica dele com essa filha, com esse filho, também vai ser diferente dali para frente. Também foi transformada. Daqui para frente, ele continua sendo o pai e a mãe, mas de uma forma outra mais dinâmica. sutil. E existe ali uma outra pessoa agora envolvida, né, que é essa... Mas como tudo na vida, né, mano, é o equilíbrio, né? Esse equilíbrio que é difícil buscar, porque você tá falando do bridezilla, a gente fala da profissão noiva, né? A moça, o moço, sempre que tá nessa jornada, tá, né? Sempre muito, tá gastando dinheiro, tá tendo que tomar decisão, tá nervoso. Então, esse equilíbrio nesse momento é muito difícil, né? Porque aí a mãe quer ajudar, mas às vezes passa do ponto, né? Daí o pai quer chamar não sei quantos amigos, o parente que nunca mais viu. E porque tá pagando, acha que tem direito de fazer como quiser. Chama esses 40 a mais aqui, pode deixar que eu pago. Mas a questão não é essa, a questão é que, poxa, às vezes não faz sentido ter essas 40 pessoas, mas pro pai faz, né? Então esse equilíbrio é difícil, né? Mas eu acho assim, a minha dica pros noivos, assim, seria tentar equalizar ao máximo. E, por exemplo, você não vai delegar para o seu pai ou para sua mãe a escolha de coisas importantes, como qual vai ser o bolo, ou qual vai ser a música, ou qual vai ser o terno ou o vestido. Mas, de repente, você pode falar para a sua sogra escolher qual vai ser o bem casado, o sabor dos bem casados, a fitinha que você vai colocar ali, né? Que flor você gostaria de ter nos arranjos. De alguma maneira, você permitir que essas pessoas se sintam incluídas nas escolhas, né? Mas em detalhes que não serão assim, que não vão ferir o estilo e a identidade do casal. Porque acho que você acolhe sem se diminuir. Acho que esse é um bom caminho. Eu acho que é sempre o caminho do meio, assim. Mas esse caminho de deixar, né? Poxa, sabe? O que é importante para mim? O que eu não abro mão? Isso aqui eu defino. Isso aqui, poxa, não tanto. Mãe, sogra, sogro, pai. Que decide aqui, ó, isso aqui é seu. Passa uma coisa, uma tarefinha para cada um. Tem alguma criança da família que você gostaria que fosse daminha, que seria importante que fosse pajem? Às vezes a filha da minha prima, de não sei onde, eu mal conheço. É mais ou menos como funciona numa empresa, né? Você isso. tem as principais funções, aqui você delega um pouco,
fazendo assim, acho que dá para andar Você bem. vai equalizando essas demandas e permitindo, acho que é importante que as pessoas se sintam participantes. Não, isso é legal que você falou. E outra coisa também, rapidinho, no convite, por exemplo, no tradicional sempre é o pai e a mãe convidam para o casamento de seus filhos fulano e fulano, né? Esse é o convite tradicional, mas o convite ele passa por mudanças também, e até pelo comportamento dos noivos. Então, hoje em dia a gente vê muito convite assim, Gabriela e Eduardo convidam com a bênção de seus pais para o casamento. O que isso está comunicando? Está comunicando muita coisa. Porque se antes eram os pais que convidavam, eles são meio que obrigados, esses pais, a convidar os amigos de trabalho. Porque eles é que estão convidando. Agora, quando você muda a ordem e bota os noivos convidando... É uma mudança sutil que fala muita coisa. Que fala muita coisa. Verdade. Porque quem é o anfitrião aí? Não são mais os pais. O anfitrião são os noivos. Legal, isso aí é uma boa dica aí para já resolver algumas coisas. Né? Você desobriga os pais dos noivos a se sentirem na sinuca, porque o pai pode dizer, meu filho vai casar, ele que está convidando. Você não se sente obrigado a convidar 15 pessoas da sua empresa, porque afinal a festa é do filho, não é dele. Sim. Né? E aí você consegue colocar essa lista de convidado mais alinhada ao que faz sentido para o casal. E aí, claro, aí também acho que os noivos têm que falar, pai, mãe, convida aí 5, 10 pessoas que vocês queiram, obviamente, né? Porque também faz parte da vida dos pais e da história deles se despedir desse filho que está casando, ou dessa filha. Às vezes está no trabalho lá, ele quer chamar alguém do trabalho para mostrar a festa. É importante, também tem isso. Para viver aquele momento. Historicamente, casamento tem muito a ver com status, né? Com certeza. Então, ainda tem essa importância. Bastante. De meio que ser um lugar social mesmo, né? De mostrar, meu filho tá casando, olha como dá para fazer uma festa dessa. Tem muito disso também, né? Tem. Casamento é uma forma também de mostrar o quanto você prosperou na sua vida, né? Com certeza. Então, é também símbolo disso, né? E as pessoas também E aí eu vou aproveitar para pegar um gancho numa frase talvez um pouco polêmica sua e a gente já vai pro lado que eu mais queria falar com você, dessa questão do ritual, né? Para quem deve estar percebendo, a Manu é uma grande pesquisadora. Né? Então, até a frase do convite muda, às vezes, a dinâmica da coisa. Mas a questão o altar não é palco. Né? Essa frase que às vezes você usa polêmica, que gera umas polêmicas. Né? Fala um pouco disso e aí a gente já vai para essa questão do que é realmente o arquétipo ali do altar... do que significa, dessa transição que a gente está falando tanto da despedida dos pais, porque eu acho que isso é muito legal. Hoje em dia eu não vou falar banalizar, que eu acho que é muito pesado o termo, né? Mas às vezes a pessoa vem, tá namorando, fica noiva porque tinha que ficar, e aí de repente tem que casar, aí faz uma festa protocolar, tira foto, aí entra o drone... Exatamente. Entra o cachorro com aliança, sem nenhum demérito ao cachorro. Eu amo meus cachorros. Também. Não vou mandar um beijo para eles, porque eles não vão estar percebendo agora, que não vão estar ouvindo. Mas como que a gente pode passar um pouco para as pessoas isso, sabe? De esse momento, né? O que a gente pode despertar, vamos dizer assim, nas pessoas que vão casar ou que já casaram? Como esse momento ele é muito mais do que simplesmente um protocolo. Sim. Né? Então, eu sempre senti com uma certa estranheza, né, a celebração que ela vai muito mais para a coisa do espetáculo, da performance, de muitos estímulos, né? E esquece um pouco o silêncio que às vezes uma cerimônia precisa, um ritual precisa, uma presença, uma atenção. E aí eu um dia fiz esse post, né, o altar não é palco, muito inspirada pelo sociólogo Byung-Chul Han, que ele tem um livro maravilhoso chamado O Desaparecimento dos Rituais, em que ele coloca como a sociedade hoje está adoecendo porque a gente anda atropelando os rituais. E toda a sociedade sempre, né, a humanidade sempre desenvolveu rituais, independente de qual é a religião, né? E por quê? E aí eu comecei a falar, o altar não é palco. E aí uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas Manu, por que a pessoa não pode chegar lá no altar e falar o que quiser, o que ela gosta, e isso valer, né? E pronto, acabou. Ela gosta de rock, bota um rock dentro da igreja e pronto. E aí eu falei, por que será que não? Né? E eu sentia que não, mas eu não tinha argumento para isso. Sim. Aí eu fui pesquisar.
E aí eu caí no Jung, no Carl Jung, né? O Jung, ele é um colega do Freud, né? Mas ele foi entender, assim, o comportamento do inconsciente da gente, né? E a relação do inconsciente com o símbolo. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, dentro da gente, existem duas forças. Uma força consciente, que está aqui olhando tudo, e uma força que fica na sombra, que guarda o nosso sonho, mas também guarda o nosso medo, por exemplo, né? Então, tudo que a gente se emociona, quando a gente chora emocionado, geralmente é porque o nosso consciente permitiu que aquele sonho chegasse, subisse e ganhasse espaço na realidade. Tô falando uns termos assim meio... Não, mas tá conseguindo, assim, né? Tentar fazer isso ficar mais fácil, assim, mas se a gente começar a pensar nisso, a gente pensa assim, a pessoa chega no altar, o sonho dela é casar. Só que o consciente, ele tem uma funçãozinha meio chata, que é tipo assim, não, a realidade é chata, ele produz um pouco, ele é o cão de guarda que fala, sonho, fica aí um pouquinho quieto na sombra, Sim. Porque a realidade é difícil. As pessoas não gostam tanto assim da gente. Quando a gente nasce, a gente é criança, a gente vai pro mundo cheio de esperança, mas a gente escuta um amigo fazendo um bullying, um pai mais severo, Sim. E os nossos sonhos vão ficando escondidinhos e vão ficando ali, e a crença limitante vai tomando conta da gente. Sim. Então a pessoa quer casar, ela sonha em casar num casamento bem bonito, mas aí tem o consciente dela que fala, mas você não merece ser amada. Você nunca vai ganhar uma aliança de casamento. Você nunca vai chegar num altar assim de verdade, sendo amada. Então, quando esses símbolos começam a chegar para essa pessoa e finalmente ela tem um namorado bacana que pede ela em casamento e ela vê o namorado se ajoelhar com uma aliança na mão, o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo um símbolo ancestral, secular de pedido de casamento. E aí o consciente fala, eu tô vendo aqui na realidade que esse negócio de amor é possível. Tá acontecendo mesmo. Esse símbolo, porque o nosso inconsciente ele se reconhece muito mais pelo símbolo do que pela linguagem, né? Então ele vê uma aliança, ele fala, esse símbolo de casamento tá real, é concreto. Sonho pode vir para a realidade. Aí o inconsciente sobe. Então, se você tá num altar, você precisa reconhecer ali esses símbolos que você aprendeu, que são os arquétipos, de que aquilo torna real algo que está guardado no seu inconsciente. Sim. E quando o nosso inconsciente sobe e encontra o consciente e fala, meu sonho encontrou lugar na realidade, acontece o que o Jung chamava de casamento alquímico, dentro da nossa cabeça, que é quando consciente e inconsciente se juntam e você amadurece. A sua psique, a sua mente, a sua forma de enxergar a realidade deixa para trás um pouquinho a crença limitante e fala, não, peraí, eu achava que eu não podia ser amada, mas eu tô vendo na realidade que eu posso. Eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. Sim. E você muda a sua forma, a sua frequência e a forma como você lida com a realidade, você vai mais amorosa para o mundo. Então, isso faz com que um casal entre noivo, passe por uma transformação ali, troca de votos, troca de aliança, o padre ou o celebrante falando palavras que o nosso inconsciente está acostumado a entender como palavras que casam alguém. Sim. E aí você se sente vivendo aquilo, você se emociona naquilo e você sai dali amadurecido e falando, eu sou agora um marido, eu sou agora uma esposa. Você muda, então você sai dali transformado. Agora, se você está numa cerimônia que não te traz os símbolos que são sagrados para você, que coloca música aleatoriamente, que tem um DJ que te força a escolher 5 músicas aleatórias da escolha dele e não tua, aquilo não te emociona. E isso não impede da pessoa personalizar o casamento, para ninguém entender mal isso. Você pode ter o drone, se você é uma pessoa mais de tecnologia, pode ter, sei lá, uma IA ajudando de alguma forma, não sei como, mas desde que você entenda, né, que todos entendam, né, acho que as pessoas mais próximas do casal, que aquele momento é um momento que você precisa realmente falar, poxa, peraí, vamos fazer algumas coisas aqui que tenham um significado e que ativem essa mudança para que eu saia daqui numa nova personalidade. Porque assim, hoje em dia, infelizmente, acho que até depois da pandemia, isso acho que agravou um pouco, né? Os divórcios são cada vez mais comuns, né? Então, poxa, talvez se a base tivesse sido melhor feita no dia do casamento, na organização,
né, os alicerces estariam melhores para frente, assim, Com certeza, sabe? Então, Rô. acho que isso aí já até ajuda um pouco a coisa andar melhor depois, né? Exato, isso que você falou, eu acho importante ressaltar, assim. O que é esse sagrado, esse simbólico sagrado que faz com que os noivos se transformem no altar? Ele não necessariamente é religioso, não necessariamente é conservador ou tradicional. O que importa é que os noivos identifiquem aquilo como um sagrado. Então, por exemplo, às vezes, para aquele casal, o girassol tem uma presença forte na história do casamento, na história do amor deles, Sim. na história do namoro. Então, se eles vão para um altar que está repleto de girassóis, eles estão em contato com algo que eles reconhecem como simbólico. É pessoal e, ao mesmo tempo, vai fazer essa Então conexão você vai que personalizar. importa. As minhas bodas com o Rafa, a gente fez debaixo de uma árvore em Portugal. Mas por quê? Porque na minha Chique, hein? crença, Nossa Senhora. Portugal Aí fica bom realmente também, é. assim, né? Ter essas conexões. Sou suspeita, Portugal realmente Nunca maravilhoso. foi num lugar, não vou falar nenhum nome de bairro, senão já vão me brigar comigo. Mas fica legal, embaixo de uma árvore em Portugal. A gente né? casou embaixo Poxa, de uma é legal figueira. ter essas conexões. assim. É uma figueira secular no jardim. Caramba, onde era? lá? Na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, em Portugal. Lá tem a história de Inês e Pedro, que é uma história de um amor eterno e tal. E essa árvore é lindíssima, ela é enorme. Cara, o Rafa tá ferrado, né? Porque você tem muita eu história, né? invento Ele muita coisa. lembra dessas coisas? Ele entende? lembra e ele embarca, né? É mesmo, tem que embarcar, né? Ele Tem que embarca. embarcar. Então, assim, às vezes o sagrado está embaixo de uma árvore, não Sim, está num sim. altar dentro de uma igreja. Sim, sim. Você vai sempre... É importantíssimo que seja personalizado. Com certeza. Mas é importante que o casal esteja em contato com isso e que as pessoas sejam testemunhas. É uma coisa que eu sempre falo. O altar não é palco e os convidados não são plateia. Eles são testemunhas de um ritual de transformação. Isso é legal de falar. Porque quando você passa por um ritual de transformação e você é validado pela sua comunidade que está olhando, validando, testemunhando, isso reforça a sua transformação. Você se Legal. sente visto nesse novo lugar. Faz total sentido. Entende? Então é A importante pessoa que... não tá lá à toa, né? E até dá valor, né? Porque eu acho que, de novo, vou usar a pandemia. Antes da pandemia, a gente trabalha no casamento já há mais de 10 anos. Se convidava muito mais aleatoriamente. Sim. Meu casamento mesmo tinha mais de 300 pessoas. Tem gente que às vezes me encontra hoje e fala que foi no casamento, eu nem sabia que eu tinha convidado. Eu pergunto, por que eu convidei essa pessoa na época, Qual é né? o contexto, né? Mas se convidava mais, tinha essa história de 300, 400, 500 convidados. Normal. Depois da pandemia, eu acredito que até os círculos diminuíram, as pessoas mais home office e tudo. Então hoje, de fato, quando alguém te chama para um casamento, a não ser casos excepcionais, que é um grande empresário que quer fazer uma festa midiática, é porque quer que a pessoa esteja lá. Então ela tem um papel importante Tem um nesse papel. momento, né? Não é só lá sentar, assistir, depois ir comer. Elas beber. fazem parte daquela história, né? E quando elas estão ali testemunhando, elas estão Legal. fazendo parte da transformação dessas pessoas também, Legal. de noivos para Verdade. casados, né? Então, o ritual, ele é um acontecimento coletivo. Legal. Mesmo quando é um elopement, né? Mas especialmente, e acho que é por isso que é tão importante a gente ter a comunidade presente, porque todo mundo ali está somando para que aquilo aconteça e seja validado, porque nós somos pessoas. Sim. A vida é relacional. Então, quando a gente se casa e as pessoas que a gente mais ama estão testemunhando aquilo, a gente se sente realmente casando, né? Então, quando eu falo diante do meu sogro, da minha sogra, dos meus pais, da minha irmã, dos meus amigos de infância, os meus votos de casamento para o Rafael, eu estou validando isso para o Rafa, mas estou validando publicamente um Sim, sentimento. pro universo Pro também, universo, né? para a frequência. E isso faz quase como que aquele sentimento se tornasse sólido, tangível. sim. A gente está mentalizando e realizando ali. Tá criando aquilo A lá, gente está né? cocriando Tá ali cocriando, uma né? nova realidade, que é a Sim, realidade de sim, casados, sim, né? sim. E eu gosto de falar também assim, o altar, ele é um arquétipo muito antigo, né? Como eu falei, pode ser uma Da onde árvore. veio o altar, assim? Desde sempre. A gente não sabe exatamente quando surgiu o altar. Tá. Mas a gente vê, por exemplo, megalíticos de 7.000 anos. Caramba. E de muito mais do que isso, que já era tido como esse lugar de Que não era só transcendência. para casamento, talvez. Era momentos de... Conexão com o sagrado. Tá. Conexão com o invisível. Basicamente, né, o que o Legal. Jung fala é que o altar é um lugar na realidade
que dá vazão ao nosso inconsciente para que ele manifeste o que tem de sagrado em nós. Ah, muito legal. Então, por exemplo, né, eu preciso ter um lugar visual que eu projeto o meu sonho e a minha conversa com o universo, com o que eu não estou vendo. É mais ou menos a história da vela, né? Você não precisa necessariamente acender uma vela para ter fé ou para pedir algo, mas ela te ajuda na conexão daquele momento. Por quê? Porque ela é um símbolo. O fogo é um símbolo antigo. A fogueira, né? As antigas tradições, dançar ao redor da fogueira para celebrar a chuva, a chegada, né, da primavera. Tudo isso por quê? Porque te conecta, né? O fogo, ele é uma fonte de vida, né? Ele aquece, ele cozinha. Então, tem toda uma simbologia de vida no fogo, no sol, né? Então, esses símbolos são arquétipos, né? Que são, assim, atemporais, ancestrais. E a humanidade sempre buscou isso. Então, a gente só tem que tomar cuidado hoje, quando a gente está no excesso do instagramável, no excesso da imagem, para a gente não esquecer que existe um simbólico ali, seja ele qual for, depende da cultura, da religião, etc., mas que tem que ter um simbólico visto e percebido pelo inconsciente coletivo de quem está ali. Porque aí todo mundo se conecta e cocria esse novo lugar desse casal na sociedade, na comunidade deles, né? Então, é muito legal a gente pode ter um altar divertido, personalizado, desde que a gente guarde o simbólico e que a gente permita que esse casal se expresse ali em conexão com o que eles estão sentindo. O que vai fazer muita diferença ali é a questão de estar lá presente em coração, não só cabeça e coração, então a pessoa está lá, emocionalmente estar ali. E fala, poxa, e o que isso aqui representa? O que está acontecendo hoje aqui? Independente de ser algo mais divertido, menos divertido, acho que... Rô, posso conectar isso com a Lejur? Sim. Porque a gente está falando de presença, né? Sim. E presente, estar presente, né? Sim. O que é você estar... Assim, acho que o maior presente que a gente pode dar a alguém hoje, né? Nesse mundo tão acelerado, tão corrido, tão fragmentado, é você estar de fato presente na frente dele, ouvindo, acolhendo, recebendo essa pessoa, sem ficar interrompendo. Tem muita gente que é assim. Né? Tempo, exatamente. Tempo e presença, né? Então, por isso também o presente de casamento, ele surge como uma tradição. Sim. Porque presentear alguém é se fazer presente na vida da pessoa quando você não pode oferecer a sua presença. Sim. Então, por exemplo, você me deu essa caneca. Eu ganhei de presente hoje essa caneca. É verdade. Essa caneca vai comigo. Então, essa caneca me lembra Leju, Rodrigo, Sabrina, todo mundo. E aí, quando eu tô na minha casa e eu vou tomar um chá de manhã e eu faço e tomo nessa caneca, eu lembro de vocês. Né? É uma forma de você se manter presente comigo na minha casa. Né? Então, o presente de casamento, ele é exatamente isso. Ele é... Assim, são as pessoas que fazem parte dessa comunidade desse casal, né? Que valoriza, né? E chancela esse novo momento da vida deles, que é desafiador, porque casar é desafiador, é começar um novo papel dentro desse sistema familiar. Ninguém tá falando que é fácil, hein, gente, casar. Não é fácil. Deixar de ser filho, né? Passar a ser chefe de família, né? A liderar, né? São outras coisas. Então, é uma forma das pessoas dizerem, vocês não estão sozinhos. Eles vão chegar da lua de mel em casa, eles vão encontrar uma casa cheia de gente, acolhendo eles dentro da casa nova. Porque vai ter lá uma geladeira, vai ter lá um fogão, vai ter um conjunto de taças, um aparelho de jantar. Representa a minha tia, a minha avó, a sua irmã, minha amiga de infância. Tá todo mundo aqui torcendo pela nossa felicidade e co-criando a nossa nova rotina a partir de agora, através desses objetos que estão ali com a gente. Sim. Então, por isso que às vezes eu fico assim, eu falo muito isso na comunidade Leju. Tudo bem que você queira só resgatar dinheiro. Sim, Às vezes vai pagar um boleto importante, uma viagem e tal. Mas é Ou o próprio casamento, ou que você já está todo endividado ali já. Ou isso. Não se endividem para fazer casamento, por favor, senão o negócio já começa complicado. Não vale a pena, não vale a pena. Não. Junta um dinheiro e faz dentro do que você pode. Exato. Não vou convidar 200, precisa convida mostrar, 50 pessoas. Precisa mostrar para todo mundo, e não precisa, né? E não faça também o casamento por adesão lá, que nem a gente falou do último episódio aqui com a que foi recente da Iris, que
pedir para pessoas pagarem. Faz um negócio que esteja dentro do seu alcance, todo mundo vai entender. O importante, de novo, é a questão que a gente está falando agora. É a presença, momento, né? Exatamente, a presença de quem faz diferença nessa história, né? Sim. E você, quando você diminui a quantidade de pessoas, você tem a oportunidade também de oferecer até uma comida mais bacana, a bebida melhor. E mais atenção também. E mais atenção a cada um. Porque uma coisa que a gente não falou que é legal, você vai num casamento, você quer falar com o noivo, com a noiva, né? É legal você ter atenção do noivo. Às vezes você vai num casamento muito grande e não consegue nem ver o noivo. A noiva nem te vê. Você tem que ir lá dar um oi pro noivo e a noiva ver que você foi. É legal. Então, faz algo dentro da sua condição, da sua limitação, porque, de novo, não é só uma brincadeira, né? Você, poxa, casar já não é simples, né? Depois já tem a vida, já tem os custos. Você já casar devendo o casamento, então... Exatamente. E você falou também uma coisa que, assim, o casal, depois de casado, né? Ele tem ali também que ritualizar esse momento. E voltar para o dia do casamento ajuda também. Porque, assim, depois de 10 anos de casado, 5 anos, 15... Claro que crises acontecem. Sim. Então, quando a gente respira nessa crise e lembra da troca de votos, daquele momento, da sua intenção, porque tudo tem a ver com intenção também, a intenção que você colocou no altar, a intenção que você colocou diante do outro, de construir algo junto, isso ajuda, essa memória ajuda também a gente a voltar para esse eixo, né, e seguir nessa jornada. Lembrar o porquê. Eu sei que a gente está falando uma coisa meio... talvez, nossa, maravilhosa demais, né, para os dias atuais. Mas, poxa, pensar o porquê que casou, né? Isso é muito legal. Você lembrar, poxa, em algum momento eu olhei para essa pessoa e pensei, quero passar o resto da vida com ela. Pô, se esforça, né? E essa escolha, ela é diária, né, Rô? Ela é diária, essa escolha. Diária, e cada vez tem que tá mais forte, né? E ela é alimentada pelo que você falou. Você falou assim, eu chego em casa, faço um jantar, eu sento com minha esposa, meus filhos, meu cachorro, e eu sinto que eu tô onde eu devia estar. Exatamente. Porque isso, quando você faz isso, você está ritualizando a relação de vocês e reforçando aquele momento como um momento memorável. Exato. Que te coloca no teu eixo. E eu acho que o grande segredo, aí tô falando de experiência minha mesmo, é o casal, né? A gente tá falando também, é o casal ter essa visão. Porque são duas pessoas. Pode ser 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, não importa. Os dois têm que... Poxa, outro dia eu li em algum lugar que um dia você tá 70, o outro tá 30, o outro você tá 90, o outro tá 10, e eu acho que o casamento é isso. Você entender que tem dia que você vai estar muito bem, o outro não vai estar. E aí, naquele dia, você tira o pé. No outro, um vai lá e resgata o outro, se né? Se você conseguir, porque não vai estar todo mundo, os dois bem todos os dias. Nunca é 50-50. Né? Nunca. Isso vai variando mesmo. Né? Deixa andar e vai, né? Poxa, fez a janta. Às vezes a janta não tá nem tão boa. Espero que a minha de ontem... acho que falaram que tava, né? E meu filho é muito sincero. Se não tava, ele já reclama na hora. Ele é bem maleta, meu filho. Ontem eu fiz uma comida dele, ele falou assim, põe um pouco de limão. Olha isso! Joga um limãozinho em cima, que eu tinha feito. Aí eu pus o limão, daí, nossa, ficou ruim com o limão. Falei, puta, não acredito, meu. Vai comer esse negócio agora. Então, o pai falou que tava bom. Então, mas mesmo assim, é uma coisa carinhosa. Agradece. Poxa, que bom que você fez. Eu era bem difícil nisso, sabe? Recebi um negócio que eu não gostava. Poxa, hoje eu já... Não é mentir. Reconhecer o esforço, poxa, né? Vindo de coração, lembrou... Já tá legal, Poxa, isso porque não importa legal. Tanto o que foi, importa a intenção da pessoa. Com certeza, né? Isso é quando tão ela legal. fez. Eu dou tanto valor pra isso, mas eu acho que também, mano, a gente tá viajando totalmente agora aqui, né? Estamos indo para outras conversas aleatórias, que é o nosso normal. Acho que a idade também ajuda, né? Uma coisa que, se você for pensar agora, né? Eu não vou falar a sua idade para não ser indelicado, mas eu posso falar a minha. Eu tenho 46, a Manu é bem mais nova que eu. Pensa quando casa com 22 anos. Poxa, pensa a gente com 22 anos, como a vida ainda... Eu me lembro, nossa senhora, eu era um idiota. Exatamente, né? A gente então, não às vezes, preparado. A gente também exige umas coisas. Então, talvez uma coisa importante para falar, já que a gente está nesse papo de como fazer com que o casamento seja legal, duradouro, ter paciência. Porque com o tempo, as coisas, se você se esforçar, o outro lado se esforçar, a tendência é realmente
as coisas só melhorarem. Exatamente. Eu gosto muito da simbologia da natureza. Me espelho muito na natureza, assim, para inspirar a vida, né? E a gente tem os ciclos. Tem inverno, mas Sim. depois do inverno, o sol sempre volta forte e vem Sim. a primavera e Sim. floresce. A relação também. Eu gosto de falar isso nas minhas celebrações, assim. Invernos acontecerão. E nesse momento do inverno é que a gente prova Sim. a nossa resiliência, a nossa paciência, A fé. a nossa intenção e a nossa fé. Né? Aliás, eu gosto muito de falar também essa imagem da fé. Porque o que sustenta um casamento, a casar para o resto da vida, o que faz a gente sustentar uma ideia de eternidade é a fé. Sim. A gente não viu o eterno. Nada, você não assina um contrato e fala, vou te amar o resto da vida, agora está garantido. Nada, né? Você só faz isso porque você acredita, você tem fé no amanhã. Sim, sim. Né? Então, acho que essa simbologia da fé, ela está muito ligada à primavera mesmo, essa imagem de um sol que ressurge, né, depois de um inverno. Então, assim, a gente acreditar que vai passar. E não desistir no primeiro inverno, porque o que se vê muito é, tem uma crise aqui, outra ali, pum, você para. Não quero mais. Poxa, você desiste tão fácil assim das coisas? E talvez, Rô, desista porque justamente aquilo que você falou, porque na hora do casamento... Não estava com a base tão... Não estava tão inteiro ali. Sim, a troca sim. de votos não estava tão conectada. Sim. Né? Não foi nem escrita como... Às vezes as pessoas votam no chat GPT hoje em dia. Então, assim, você vai... Voto no chat GPT, não faça, não porque façam isso. A tendência é não dar certo. Não, pelo amor de Deus, né? O GPT é casado? Acho que não. Acho que ele nunca casou. Então pronto, tá aí a prova que não então, funciona. assim, se esforça nos seus votos. Eu gosto de fazer assim, ó, eu falo isso pros noivos que eu atendo, assim. Cara, acende uma vela perfumada, Sim. toma um banho, bota um incenso, pega um caderno bonito, uma caneta que você goste, fica sozinho Cria um pouco. um momento, né? Cria um ritual. Um ritual. Vou Sim. escrever meus votos. Sim. Se inspira, pensa na pessoa, pensa no que você quer dizer para ela. Isso serve para qualquer coisa da vida. Muito mais ainda para um momento que é decisivo, assim, de criação, né? Poxa, qualquer coisa que você faz concentrado e com atenção, você faz muito melhor. Exatamente, né? exatamente. E aí você está presente ali, não importa se vai ficar uma coisa poética ou não. Geralmente fica, porque você está inspirado, né? Você está em conexão, assim, né? Mas o que mais importa é você conseguir transmitir o que você sente para outra pessoa. Sim. Com clareza, com intenção, com verdade. Porque essa pessoa vai receber isso. Né? E ela também vai te devolver isso. E aí que a gente conecta, né? Pode usar isso para daqui a 10 anos você lê isso de novo, a pessoa lê e você guarda isso, de né? E novo. você guarda para reler de tempos. Lá em casa a gente mandou fazer um quadro. Os nossos votos estão na parede. É um quadro que a gente fez. Poxa, eu não fiz os votos. Então dá tempo de fazer uma renovação. Nossa, É para isso que existem agora, as bodas. nossa, meus votos. Ainda bem que eu não fiz, porque eu era novo e ia ter ficado uma porcaria. Mas agora eu faço que eu tô melhorzinho Vale já. a pena pensar na renovação dos votos, né? Aí, da renovação do casamento e fazer os votos. Esse ano eu faço 18 anos. Eu vou viajar e vou ver se eu faço. Minha mulher não é muito ritualiza, né? Eu acho que é sempre legal. Ela não é. Minha mulher não era muito romântica, mas ela passou a ser agora. Então... Eu acho que também isso é uma construção de, assim, a gente estava falando no café antes da versão que a gente quer ver da pessoa, né? E isso serve para tudo, mas como a gente está falando de casamento, eu acho que ao longo do tempo, né? O casal vai começando a talvez ver mais os defeitos do que as qualidades. E aí a pessoa vai, obviamente, aflorar os defeitos, né? Minha mulher não sei o quê. Eu acho que esse é um dos caminhos legais também. Eu sempre visualizei minha mulher romântica, mesmo ela não sendo. E agora tá dando certo. Muito bom. Então visualizem o que você quer. Exatamente, acredita, né? Vejam a versão que você quer daquela pessoa ao seu lado. Você pode ter certeza que isso faz diferença. E é o que você falou, onde a gente bota atenção, cresce. Então você bota atenção na parte boa, a parte boa vai crescer para você. Parece uma conversa meio doida, mas funciona. Faça. Né? Vamos deixar aqui um teste para as pessoas. Olha... Seu marido, sua esposa não faz algo que você gosta, pensa, não, ele faz, ele é bonzinho, ele é bom, vai fazer uma comida boa, a mulher vai fazer uma comida boa, você vai ver que até com porque um você vai... vendo dessa forma, você vai começar a se comunicar com essa pessoa. Com certeza. Como se ela já fizesse. Com certeza. E ela meio que vai querer corresponder à sua Faz expectativa de realmente fazer daquele jeito, e não espere um milagre, né? Não vai acontecer de um dia pro outro da pessoa... Pensou bem no marido, o marido parou de roncar. Também não é assim. E também roncar, às vezes, acho que é melhor ele ir no médico. Mas você pode tentar ajudar. Dá um tempinho.
Igual a gente falou, tenha paciência. Às vezes tem coisa que você vai pensando todo dia, poxa, eu gostaria de que isso fosse mais assim, gostaria que a gente tivesse melhor, tudo. Pode ter certeza que E o diálogo, né, Rô? Eu acho que o diálogo é a base de sucesso de todas as relações, independente de ser casamento ou não. Com certeza. Conversar, né? Expor o que você está sentindo. E uma coisa que até você falou que vai ter um episódio sobre comunicação. Sim. Né? Uma coisa que eu aprendi, né, na comunicação também, né, estudando sobre isso, é que a forma como a gente fala determina também a resposta que a gente recebe. Com certeza. Então, assim, se eu falo acusando, o outro reage, óbvio, ninguém quer ser acusado de nada. Sim. Mas em vez de eu acusar, eu falar assim, quando você esquece a toalha molhada em cima da cama, Sim. eu me sinto desprestigiada, porque você não está prestando atenção em como eu me sinto sentando numa cama que está úmida, né? Vamos dizer. Sim. E aí a pessoa, você não está acusando a pessoa, você não sei o quê, você está falando como você se sente. Sim. E aí a pessoa não tem argumento contra o que você sente, porque o que você sente só você sabe. E você está comunicando, certeza. Eu me sinto assim. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu sempre fui uma pessoa mais assim, porque você... Sim, dedinho, né? Eu tô tentando, né? Ele fazer deixa muito a toalha em cima da cama? Deixa. Eu tô tentando fazer um exercício. Guarda a toalha, caramba. Tô tentando fazer um exercício de não ficar assim. Você tem que fazer assim. Mas assim... Tem dias que a gente vai falar. Eu sugeriria que você fizesse dessa forma. Eu acho que seria mundo ideal. No mundo ideal, seria legal se fosse por esse caminho, você não acha? Porque você não está impondo, você está sugerindo. Sim. E acho que aí você vai caminhando com uma conversa mais eficaz. Quanto mais coisas você também faz, porque também às vezes tem um casal, eu não vou fazer porque o outro não faz, né? Quanto mais coisa você faz... Acredite, de novo, a questão da paciência, da longevidade. Uma hora o outro vai falar, caramba, deixa eu fazer aqui também. Você vai dar um exemplo, né? Então, eu tenho certeza que vai mudar. Só que ali também não guardou, também não vou guardar. De repente a casa tá uma bagunça. A gente sabe como uma casa bagunçada interfere em tudo na vida. E aí é onde a coisa começa a desandar. Porque assim, nada melhora de um dia pro outro e nem piora de um dia pro outro. Né? Você começa com pequenas coisas que não são legais, o outro também não vou fazer, então de repente começa, né? O casamento vem vindo ladeira abaixo. Aí você precisa falar, não, vamos começar a subir a ladeira. Reconstruir. Então, como tudo na vida, são pequenas coisas. Prestar atenção, né, Rô? Aonde que essa ladeira está caindo, Com certeza. Né? O que a gente não está olhando, né? Para onde a gente não está cuidando. Com certeza. E aí você está presente, né? Vai muito do que você falou lá no começo, do consciente, do sonho. Às vezes você tem o sonho do casamento perfeito, mas você teve um pai divorciado, ou você já viveu numa casa que o casamento não era bom, ou via casais que não se davam bem. E aí você acha que é normal aquilo, né? Aí você fala, não. Porque o seu consciente fala que isso é normal e você fica achatando você fala, não. Sonho. E aí é aquilo que eu gosto muito de falar. Isso aqui é o que tá gravado. O pra frente, você escolhe do jeito que vai ser. Não, eu escolho ter uma vida boa, né? Mas aí o que você tem que fazer? As ações para que a vida seja boa, né? E você falou, e você tem que visualizar aquilo acontecendo. Sim. Porque aí... É como se o seu sonho conseguisse encontrar espaço. Com certeza. Na realidade. Ele começa a ver que é possível. Com certeza. E aí você vai transformando com certeza. Crença limitante em sonho de fato. Porque parece papo de coach, mas é uma coisa assim muito estudada pela psicanálise. Sim, eu mesmo, acho que né? esse episódio, na hora que terminar, vai aparecer assim... Os coaches do casamento. Manu e Rodrigo. Coach dos noivos. Como ficar casados pro resto da vida. Mas é um caminho, exatamente. Mas é um caminho que vale a pena enxergar, assim, né? Como é que a psicanálise ajuda a gente Sim, com certeza. a entender a nossa comunicação mesmo, a nossa dinâmica no dia a dia. Sim. Não tem nada, não precisa ir para o campo da mística, nem para o campo religioso, para o campo mesmo das ações mesmo, da práticas, lógica, da lógica, do dia a dia mesmo, né? Porque o casamento é isso, é dia a dia. E alimentar com símbolos. Eu acho que aí o símbolo entra muito. Então, principalmente assim, se for em Portugal, assim, né? Aí, né, uma árvore, né, bonita, faz todo sentido. Portugal, Espanha, não sei, assim, alguns lugares paradisíacos, né? Exatamente. Isso fica legal. Manu, estamos terminando aqui. Passou rápido, né? Tava olhando o tempo aqui. Passou rápido mesmo. Poxa, acho que o papo foi muito legal nesse sentido de a gente deixar bem pontuado, né? O que realmente
a virada de chave. E, de novo, não precisa ser necessariamente com uma cerimônia, mas o fato de casar, né? E o que você deixaria de conselho final, o nosso conselho de coach final aqui, para alguém que tá para se casar, vai, a pessoa que... Vamos fazer diferente. Se você fosse dar um conselho para Manu, quando foi se casar, com o conhecimento que você tem hoje, o que você daria um conselho para você mesma? Eu falaria, foca na essência. Por quê? Porque quando a gente está noiva, a gente quer focar no detalhezinho da forminha do doce. A gente é tão perfeccionista porque a gente quer postar, ou a gente vê referência em Pinterest, e a gente fica achando que o nosso casamento tem que ser tão lindo, tão cinematográfico, fora, né? Muito na imagem. E a gente investe muito na decoração, na fotografia, mas o teu convidado, ele sai de casa. Ele sai do conforto da casa dele, ele compra uma roupa muitas vezes, ele compra um presente na Lejur, ele investe, e ele chega no casamento, o que ele encontra? Um cenário muito bonito, mas às vezes a comida não tão boa, por quê? Porque esse noivo quis economizar no buffet, quis economizar na bebida, para poder ter o fotógrafo e a decoração. Não estou falando mal de fotógrafo e decoração, estou falando que a gente tem que equalizar. Então, assim, prioriza a experiência de quem vai estar lá com você. Porque casamento é uma experiência sensorial. E ela é uma experiência energética, como a gente quiser chamar, sim. Né, de conexão. Então, essas pessoas saem de casa, elas precisam se sentir acolhidas, bem recebidas, ter uma experiência gastronômica boa. Nossa, aquela comida... Um ambiente aconchegante. Aquele nhoque que eu comi naquele casamento marcou, sabe? O casamento do fulano serviu uma comida tão maravilhosa. Porque a gente sai de casa para ir para um restaurante, para ter uma experiência com um superchefe. Por que o casamento, que é o dia daquele casal, não pode ser uma experiência sensorial para os convidados, que vai fazer com que eles se sintam realmente presentes ali, né? Então, a minha dica é, foca no que é essencial. O que é essencial? Uma boa comida, uma boa bebida, música. A música é uma reza também, é uma oração corporal, né? Dançar é a gente se conectar ancestralmente, a gente já dança para poder se conectar com o sagrado. Então, assim, cuida da música, cuida da experiência com que as pessoas vão... Cuida da inclusão, né? Como é que essas pessoas vão chegar no seu casamento? Tem estacionamento fácil? Tem acesso de rampa, tem lugar para as crianças ficarem, os idosos, tem uma mesinha mais reservada para os idosos. Tem lugar para todo mundo sentar. Tem lugar para todo mundo sentar. Às vezes tem casamento hoje que é muito... uma parte senta, uma parte não. Tem algum convidado que não enxerga e que de repente pode ouvir a cerimônia de alguma maneira? Sim. Tem algum convidado que, não sei, é Mostre surdo, que você mudo. se importou com eles. Tem uma pessoa ali né? traduzindo a cerimônia porque vai ter um convidado ali. Sim. Restrição alimentar, se preocupou com isso? Tem convidado que tem alergia? Verdade. Cuida da comida dessa pessoa. Então, acho que o principal é acolher e incluir as pessoas que você convidou. Porque se você convidou, essas pessoas estão se deslocando, indo até você pelo simples motivo de te prestigiar e de validar o seu momento de transformação, de serem testemunhas, reforçarem o teu lugar como marido, como mulher, como esposa, enfim. Então, recebe bem essas pessoas e cuida também para que essas pessoas estejam presentes ali e não atrapalhem a cerimônia que você está fazendo. Então, para isso, tenha um celebrante e um cerimonialista treinado, experiente, que sabe fazer uma boa curadoria desses fornecedores. Sim. E que proteja esse momento, para que esse momento seja silencioso, para que as pessoas não fiquem o tempo inteiro no celular enquanto você está trocando votos. Sim. Para que as pessoas estejam ali atentas e, como a gente estava falando, presentes nesse momento que só precisa da presença de todo mundo ali, para que essa transformação aconteça de verdade para esse casal. E não só para esse casal, porque quando a gente assiste uma cerimônia de casamento bonita, assim que está ali, todo mundo está inteiro, que esse casal está trocando votos de uma maneira que você sente que tem muita entrega, você renova votos internamente também com a sua vida, com a sua esperança. Com certeza. Se você é casado também, a gente é como se essa cerimônia fosse um símbolo para o nosso consciente de crença limitante. Fala, nosso mundo é um lugar legal. Eu não vou muito em casamento porque eu já tô velho, né? As pessoas já estão mais... já casaram, separando, ou começando a morrer, mas
É muito legal quando eu ia em casamento, porque é um negócio que você fala, poxa... De esperança. Você olha de novo pra sua esposa, poxa, que legal esse momento, como é legal essa união, Você renova votos né? com você, com a pessoa que você é casado ou que você namora. Sim. E você também renova votos com a sua capacidade de amar a vida e o mundo. Por isso também, Rô, só vou falar uma última coisa que eu acho importante, já que a gente tem uma comunidade de assessores, cerimonialistas, sim. assim... Eu sempre procuro passar essa consciência para eles, assim. Depois que eu comecei a estudar o Byung-Chul Han, né, e o Jung, e entender a relevância dos rituais para a saúde social, eu comecei a pensar, caramba, eu não trabalho com casamento só porque me rende um dinheirinho no final do mês, ou porque eu tenho um blog, ou porque eu tenho... Isso aqui é a forma que eu encontrei de trazer um pouco de cura para esse mundo tão maluco que a gente vive. Porque o casamento é pausa, o casamento é respiro, e o casamento é celebração da vida. Então, ali dentro de umas festas de casamento, as pessoas elas estão trocando memórias, afetos, que vão marcar a vida delas. Sim. E elas saem da cerimônia mais abastecidas. Com certeza. De uma crença de que a gente é capaz de amar. E a gente sai dali, a criança que assiste uma cerimônia de casamento, bonita, que ela vê a família, a tia-avó, a avó dançando junto, ela é abastecida de uma festa de família, de um senso de pertencimento, de amor, né? De amor. Então ela cresce num ambiente com referência. E ela vai querer fazer isso por ela e para o mundo. Agora, se a pessoa nasce desconectada numa família um pouco avessa a celebrar, a conectar, acha a trocar que é besteira, afeto, dar um abraço, um beijo. Ela tem muito mais facilidade de se tornar uma pessoa fria, pouco empática. Com certeza. Né? Então, acho que os casamentos, a festa familiar, religiosa ou não, que a gente faz, final de ano, né, celebrações de aniversário, são oportunidades que a vida faz e que a gente desenvolveu desde sempre na humanidade. Sim. A gente celebrou solstício e etc., porque são oportunidades que a comunidade tem de se reunir. Hoje, não sei se posso falar a data aqui hoje, mas pode falar? Hoje é dia 24 de junho, festa de São João, né? A gente tem uma festa acontecendo no mundo, em vários lugares. Sim. As pessoas acendem fogueira, né? Verdade. Para poder celebrar a vida, o renascimento, solstício de inverno aqui no hemisfério sul. É o quê? É a volta do sol, né? Ela já foi o máximo que ela pôde afastar da Terra, ela está voltando. Legal. Então, assim, a gente celebrar esses ciclos faz com que a gente renove a esperança na vida também, né? Então, não deixar de celebrar e não perder de vista o que faz a gente celebrar, que é o afeto e é o amor, né? A gente está aqui para amar e ser amado. Então, é isso. O amor é sempre o primeiro de tudo. Sempre Exatamente. Falei. Manu, obrigado. Eu que agradeço, falei pra caramba. Foi um prazer falar com você. A gente já tinha falado antes, então eu sabia que a conversa ia ser muito boa, muito agradável. Eu que agradeço. A Manu é embaixadora da Lejur, também é celebrante, tá? Ela virou celebrante também por causa de um evento da Lejur, então... Muito em função de vocês. Quem quiser entrar em contato com ela, manda mensagem aqui dentro do YouTube, das redes sociais que vocês estiverem vendo, a gente conecta com ela. E queria agradecer, foi muito divertido e foi um prazer aí. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Amo essa família Lejur, é muito bom fazer parte. Obrigado, viu? Obrigada.